com toda certeza não vai ser a única vez que eu vou falar desse tema aqui. Mas em algum momento eu deveria trazer pela primeira vez. Já pedindo desculpas pela voz, hoje é dia de pensar em Copa do Mundo. Então não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não tiver inscrito e, claro, compartilhar esse vídeo por aí. Seguinte, meu povo, ano de Copa do Mundo é ano de debate, é ano de discussão entre jornalistas, entre jogadores, entre amigos, entre empresários, que seja. E pela primeira vez aqui nesse canal, nesse ano, eu vou falar um pouquinho disso. Pouquinho, porque não que o vídeo vá ser curto, mas porque eu vou falar de um eixo do campo, que é nada mais nada menos do que a grande ou a pequena área. Vamos falar dos atacantes. Vamos falar de quem será ou quem serão os camisa 9 da seleção brasileira. Aquela camisa clássica, idolatrada, venerada, quando diversos jogadores vestiam essa camisa, ainda não tem dono definido para essa Copa do Mundo. Então vamos lá falar, porque eu quero relembrar algumas convocações do Ancelotti, quero lembrar sobre a função e o momento de alguns jogadores que eu penso que podem estar nessa briga. Eu não vou falar todos os atacantes brasileiros pelo mundo, eu vou falar alguns que eu entendo que mereçam não ser convocados, mas estar nessa briga, estar nessa ronda, né? Obviamente, alguns mais e outros menos. Entre esses mais, eu vou começar falando por quem o Ancelotti já chamou, tá? Primeiramente, Matheus Cunha. O Matheus, apesar dele não ser um camisa 9 de fato, não fez essa função no Wolves, não faz essa função no United, ele é o jogador avançado que mais correspondeu às convocações, né? O Matheus Costa, eu posso ter uma colinha aqui porque é difícil lembrar de tanto jogador. O Matheus Costa tem 4 convocações, 6 jogos e 2 gols, vestindo a amarelinha sob o comando do Ancelotti. E ele é o único atacante, já dando esse spoiler para vocês, que fez gol sob o comando do Ancelotti. O que tem um peso muito grande, que mostra que o entrosamento com a equipe já existe, até porque o Matheus é convocado de antes, mas também a efetividade, que é o principal fator de um atacante, né? Ele é quem mais está próximo de assegurar a vaga. Ainda não vou dizer sobre titularidade, mas sobre a vaga. Por quê? Como eu falei, o Matheus Costa já é convocado desde antes do Ancelotti chegar à seleção. Então, no Wolves, clube que ele disputou as últimas temporadas, ele já aparecia muito bem, ele já era um destaque. E agora no Manchester United, apesar de ser um time que acaba a carreira de diversos jogadores, ele desempenha muito bem, né? O Matheus teve um momento ali sob o comando do Rubem Amorim que ele viveu na seca, mas com o Carrick, apesar de estar no banco, ele entra fazendo gol, e gols importantes, contra City e contra Arsenal. Na temporada toda, ele tem 22 jogos e 6 gols. Apesar de não ser uma média excepcional, muito longe disso, até pelo que eu falei da seca que ele viveu ainda em 2025, ele tem sido um cara que modifica partidas no clube, na seleção, ele tem sido um cara que não tem medo de finalizar de fora da área, ele é um cara que também consegue pisar muito dentro da área como um bom 9. Eu acho que essas características deixam o Matheus à frente de alguns outros convocados. Um deles, inclusive, que também disputa a Premier League, é o João Pedro. João Pedro, que é muito criticado, porque é jogador do Brighton, foi para o Chelsea, fez uma Copa do Mundo de Clubes absurda e parece que todo mundo calou. Até quem dizia que o jogador do Brighton não tem que ser chamado, meio que ficou pianinho porque viu que quando ele chegou no Chelsea ele destruiu. Só que ele destruiu naquele momento do Chelsea. Ele destruiu logo quando ele chega. Depois o João Pedro passa por um momento muito abaixo do que ele passou no Watford, do que ele passou no Brighton, ou até da expectativa no Chelsea. Sim, ele está melhorando agora, acabou de acontecer a vitória do Chelsea contra o Crystal Palace, fez um bom jogo, mas essa trajetória do João Pedro no Chelsea, ela vem de algumas
titularidades, com alguns momentos no banco, uma questão que o Maresca ficava muito em dúvida entre ele e o Delap. Eu acho que no contexto normal não existe nem essa dúvida entre o João Pedro e o Delap. Mas como nenhum dos dois vivia um momento bom, aconteciam essas trocas. O João Pedro, na temporada, tem 30 jogos e 9 gols. E na seleção, ele foi chamado 2 vezes e fez 3 partidas, nenhum gol marcado sob o comando do Ancelotti. Então, assim, tem mais gols, tem mais jogos do que o Matheus Cunha, de fato. Viveu um momento excepcional. Mas eu entendo que hoje ele está atrás do Matheus por uma questão realmente de regularidade. O João Pedro é um baita de um atacante. O Rosenior disse que o vê mais como 9, mais finalizador do que um 10, um criador. Né? Ele também faz essa função, assim como o Matheus, de não estar somente dentro da área, de também causar perigo, complicar a vida dos adversários fora dela. Então acho que a gente consegue até fazer uma comparação mais justa em questão de função, e até por isso eu acho que o Matheus vem à frente. O João Pedro tem diversos quesitos muito bons. A força, o pivô, a força inclusive na finalização, né? Não somente na proteção de bola, mas pode merecer a vaga, inclusive eu acho que vá, tanto que é por isso que foi o segundo nome que eu puxei, mas eu não tenho total convicção se ele já assegura ou se ele realmente vai ser titular. Vamos para o terceiro nome, e aqui já vão acontecer certamente discussões, porque eu vou falar de Richarlison. Complicado, né? Richarlison, que atualmente está lesionado, se eu não me engano faltam 6 semanas para ele se recuperar, então ainda vai levar um tempo. A questão é que o Richarlison viveu nem tantos em altos e baixos, mas sim em baixos. A gente lembra do Richarlison pós-Copa de 22, a gente ou lembra dele lesionado, ou dele perdendo gols pelo Tottenham, ou dele ficando sequências no banco. E agora, talvez num período de dezembro e janeiro, ele tenha jogado mais. Tenha feito bastante gols, muitos anulados, mas tem jogado mais. É o bastante pra gente falar de convocação? A bola que o Richarlison jogou? Eu acredito que não. Mas sendo justo, o Richarlison ele não é só a bola em campo. O Richarlison também é confiança. Indo aos números, o Richarlison tem 31 jogos na temporada, até bastante para quem ficou um tempo lesionado. 8 gols. Mas na seleção sob o comando do Ancelotti, ele tem 4 convocações e 6 jogos. Ele não tem os mesmos minutos, mas ele tem a mesma quantidade de jogos do que o Matheus Cunha, sem ter metade do aproveitamento. Por uma confiança do Ancelotti do tempo de Everton? Sim, com toda certeza. Disso eu acho que ninguém tem dúvida. Mas a gente precisa ver mais da bola jogada do Richarlison no Tottenham, quando ele voltar de lesão, até porque o Tottenham não faz uma boa temporada, e também na seleção brasileira. Eu acho que o desempenho do Richarlison ali não pode ser preso a uma fase de grupos da Copa de 22. A confiança eu até entendo que seja o eixo mais forte, mas eu acho que ele precisa mostrar muito mais na Inglaterra ou no Brasil para ser uma segunda ou uma terceira vaga. Tá? Eu falei esses 3 nomes primeiros porque eu acho que esses 3 nomes são hoje os nomes mais fortes, os nomes mais constantes na convocação do Ancelotti. Não quer dizer que eu ache que os 3 vão ser convocados, ou que, na minha opinião, os 3 são os que mais mereçam. Mas eu acho que são os 3 mais simpatizantes do Ancelotti, vou dizer assim. Tá? Então vamos para alguns outros nomes que o Ancelotti chamou. A gente tem Igor Jesus, a gente tem Caio Jorge e a gente tem Vitor Roque. Vou falar um pouquinho primeiro do Igor Jesus. Igor Jesus tem 29 jogos e 9 gols na temporada, o que eu vou ser sincero, não acho um número ruim, principalmente se a gente olhar o desempenho do Nottingham na temporada. A gente não está falando do Nottingham Forest e de Nuno Espírito Santo batendo terceiro lugar na Premier League. Não. A gente está falando de um Nottingham com muitos problemas, com troca de treinador, lá embaixo da tabela, dando um alô caso o West Ham se recupere na zona do rebaixamento. Então, a situação do Nottingham ela é bem mais complicada e o Igor Jesus é um nome que até sai por cima
Na Premier League ele acabou de marcar contra o Brentford, mas é um cara que vem jogando muito bem também na Europa League. Tá? A ver sobre algumas questões do Igor Jesus em campo mesmo, se ele é melhor ou se ele é pior do que os três citados, acho que ele vem um pouquinho mais fraco. Assim como os outros dois, Caio Jorge e Vitor Roque. Caio Jorge, que já começou a temporada metendo gol, né, fez gol no clássico contra o Atlético Mineiro, na derrota do Cruzeiro para 2-1. Foi o melhor atacante do futebol brasileiro na temporada passada, sem dúvidas. O Cruzeiro tinha acabado de contratar Gabriel Barbosa e quem deitou no ataque da Raposa foi o Caio Jorge. Fez um ano excepcional. É aquele atacante que até quando não vai bem, marca gol, que é muito importante para o atacante. Como eu falei, o que mais vale é a efetividade, é o número de gols marcados. E pode ser que de uma vaga para o Brasil, para atacante que atua no Brasil, seja dele. A briga mais forte dele, para mim, é com o Vitor Roque, de fato, que fez 3 jogos na temporada, nenhum gol ainda, mas também numa fase nem tão boa do Palmeiras, né? Uma goleada para o Novo Horizontino, a torcida criticando demais o Abel Ferreira, alguns outros apoiando, obviamente, mas apesar de ser um começo de temporada, o Caio Jorge dá um passo à frente, assim como também tinha terminado a temporada passada, passos à frente, né? Então, esses foram os jogadores chamados pelo Ancelotti, lembrando que esses últimos que eu falei apenas estiveram em uma convocação, tá? Então, para mim, por isso que eles estão atrás dos outros 3, Richarlison, João Pedro e Matheus Cunha. Vamos falar dos outros? Vamos falar de quem ainda não foi chamado? Eu vou começar, inclusive, por alguém que atuou no Brasil, mas que não jogou na temporada ainda, que é o Pedro. Eu podia falar de Yuri Alberto, mas eu acho que o nome do Yuri ainda está bem distante, apesar de ter feito o gol contra o Velo Clube. E a comemoração não ter terminado tão bem para ele. Mas eu acho que o Pedro talvez seja o terceiro atacante do Brasil a brigar. A ver, né, cara? Porque o Pedro ele não depende só de desempenho também, mas é uma questão muito de condição física, né? Richarlison também e tal, mas numa briga entre Richarlison e Pedro, o histórico e a confiança do Ancelotti pesa muito mais em um, né? O Pedro foi chamado em 22 para ser o último atacante e não apareceu em momento algum. Então, isso pode pesar negativamente contra ele, e até por isso eu acho que o Pedro é dos 3 atacantes que atuam no Brasil, quem menos tem possibilidade de beliscar uma vaga. Vamos voltar para a Europa? E aqui eu quero lembrar de alguns nomes que já foram chamados por treinadores anteriores, inclusive um que era o maior artilheiro, foi o maior artilheiro da era Tite, que é Gabriel Jesus. Falei da questão física do Pedro, e desse daqui tem que ser muito mais levantado, né? Porque, cara, o que a gente viu de Gabriel Jesus em 2025? A gente viu um gol em janeiro e a gente viu um gol em dezembro, no primeiro e no último jogo do Arsenal no ano. Então é um recorte muito difícil de se fazer. São 13 jogos na temporada. Ele acabou de ser titular pela primeira vez agora contra a Inter de Milão, fez 2 gols, né? Até falei isso no vídeo aqui da Champions. Mas ele passou os outros 7 saindo do banco. Então é difícil, porque ao mesmo tempo o Jesus jogou muito bem contra a Inter. Algumas vezes que ele entrou do banco, ele foi muito bem também. Tanto que é por isso que ele provavelmente vai roubar a posição de titular do Gyökeres. Mas é um recorte ainda muito pequeno. Existe uma confiança do Jesus dentro da seleção? Num ambiente comum, existe. Mas quando a gente olha para histórico, de bola jogada na Copa, já não é tanta coisa. Quando a gente olha para o lado físico, também complica o lado dele. É complicado porque eu de verdade gosto muito de Gabriel Jesus. Da função que ele faz, de como ele joga. Mas esse lado físico tem que pesar. Assim como foi erro a gente ter chamado, sei lá, ter dado tanto valor pro Douglas Costa em 22, não que ele estava mal, muito pelo contrário. Mas fisicamente ele não aguentava nada. Então a gente tem um nome
que é muito difícil dele estar bem fisicamente, é complicado. O Jesus é novo ainda, o Jesus tem 28 anos. Pode ser que tenha esses meses aí pelo Arsenal jogando muito bem. Inclusive torço pra isso. Pode brigar? Pode, mas eu acho que ele tá atrás também desses três principais que eu falei no começo do vídeo, tá? Premier League ainda a gente tem Evanilson, que não faz a melhor temporada dele na Europa. Tivemos temporadas no Porto e no próprio Bournemouth melhores do Evanilson. Ainda assim é um bom atacante, ainda assim começou a fazer melhores partidas na temporada agora. Abriu o placar contra o Liverpool, abriu o placar contra o Tottenham, vitórias importantes pro Bournemouth, né? Mas ainda assim não acho que esteja no melhor de seus níveis para competir, tá? Acho que ele merece ter um nome citado aqui nesse bolo. Acho que não dá para eu tirar ou para alguém tirar o Evanilson dessa possibilidade de briga, mas eu acho que ainda fez pouco em comparação a alguns outros, né? Principalmente, eu falei da Premier League, eu acho que o Evanilson é quem menos surpreende, né? Se eu for olhar para Richarlison, para Jesus, para Matheus Costa, para Matheus Cunha e também para o João Pedro e até para o nome que vai polemizar para alguns e para fazer aquela discussão de clube menor poder ter jogador na seleção ou não, que é Igor Thiago. O Igor Thiago, para mim, ele não ser chamado, até não digo nem na Copa, tá? Mas no amistoso que a gente vai ter em março, contra a França e Croácia, se eu não estou enganado, é a maior injustiça possível. Eu sei que o recorte não é grande, mas seleção é momento. E não existe atacante brasileiro mais artilheiro do que Igor Thiago. Caio Jorge, se a gente olhar mais tempo, ok. Cara, mas o Igor Thiago é vice-artilheiro da Premier League, jogando pelo Brentford. A gente precisa evidenciar isso. E se a gente teve problemas com um verdadeiro 9, porque o Jesus não é em 18, o Firmino também não, em 22 o Richarlison por muitas vezes foi ponta. Se a gente não teve um 9 de fato, o Igor Thiago é esse cara do porte físico, da área, do gol de cabeça, da finalização forte. E eu acho um absurdo se ele não for nem testado. Eu não digo convocado, porque isso depende de um entrosamento, depende de uma adequação. Ok, eu entendo tudo isso, faz parte do processo de convocação para uma Copa do Mundo. Apesar de que para a Copa a gente tem um período de treinamento muito maior. Mas, cara, é a temporada mais absurda aqui. Talvez entre todos esses nomes, talvez é o jogador menos badalado aqui no Brasil e quem mais está jogando lá fora. Cara, eu acho que deve ser chamado. Pro amistoso, com certeza. Pra Copa a gente vê. Mas eu acho que não dá pra deixar esse cara de fora. Não dá, não dá. Não dá. É Premier League. Eu acho que o fator dele não estar no clube de ponta é até algo positivo, porque ele marca contra esses clubes de ponta. E é artilheiro, cara. É um camisa 9. Não chego aqui dizendo que ele mereça ser titular direto, tá? É porque eu falei, o Matheus está jogando muita bola no United e tem outras funções, tem outras habilidades. E se mostrou com o Ancelotti. Mas o Igor tem feito uma temporadaça. De altíssimo nível. E vamos terminar discutindo mais um nome? Entre os recortes, esse é o menor de todos. Porque eu não tenho que falar nem de 2025. Ancelotti não utilizava ele muito, apenas na Copa do Rei. E o Xabi Alonso foi dar a oportunidade para ele em dezembro, sendo titular apenas uma vez e entrando do banco para ter menos de 10 minutos em apenas 2 jogos. Mas no Lyon, meu amigo, no Lyon é complicado. No Lyon é complicado demais. A gente olha o Hendrick, atacante, 9, mas caindo pela ponta, brigando no físico. A Liga Francesa ela tem esse potencial para o Hendrick exatamente por conta disso, né?
É uma liga muito mais física. É uma liga de choque. E o Hendrick ganha, mesmo sendo muito novo. E, cara, são 2 jogos com uma assistência e um hat-trick contra o Mets. O que você faz? Se o cara chega no comecinho de janeiro, ele ainda perde uma partida por conta de documentação. E olha que o Real Madrid tentou de tudo fazer com que ele já começasse jogando. E ele mete um hat-trick. Logo de cara. Primeiro na Europa. Vai ser muito difícil essa briga, cara. Eu entendo que o Ancelotti talvez chame 3 nomes. E o Hendrick precisa ser testado também. O Hendrick precisa voltar à seleção. Já era um absurdo que eu falei isso aqui na época que o Dorival fazia com ele. De colocar o Hendrick para salvar o jogo. E ele precisa voltar. Ele precisa voltar e eu acho que existe discussão para atacante nessa Copa, tá? Mas eu espero que não exista discussão para a Copa de 2030. Porque eu acho que o Hendrick pode ser esse verdadeiro 9. Pode ser esse cara diferenciado. Diferenciado ele é desde a base do Palmeiras, né? Mas ele pode vir a ser quem realmente assuma a camisa 9 da seleção brasileira. Tô cravando aqui que ele vai ser chamado, que ele deve ser chamado? Não, vamos dar tempo ao tempo, vamos com calma. Acho que tanto ele quanto o Igor mereçam ser testados no amistoso em março. E acho que os dois brigam por uma vaga para a Copa. Entre qual dos dois vai ser chamado? Não sei. Até porque eu acho que o Richarlison também tá nessa briga, tá? Pra mim, Matheus Cunha e João Pedro que divergem um pouco, que estão um pouco acima. Mas o Hendrick merece ser citado, o Hendrick tem que ser lembrado. E o Ancelotti conhece o Hendrick, né? Sabe do potencial. Não julgo não ter chamado antes, porque não tem como você chamar alguém sem tempo nenhum de jogo. Ah, mas tal jogador é reserva. Ah, mas o Matheus está como reserva. Minutos de jogo, gente. O Hendrick não teve minutos de jogo de, se eu não me engano, de maio de 25 até novembro de 25. Vai ter minutos em dezembro. E minutinhos, né? Vai ter mais de 80 minutos sem um jogo da Copa do Rei. E ficou nisso pro Xabi Alonso. Vai ser difícil. Mas essa complicação não é minha, e sim de Carlo Ancelotti. E é aquela dor de cabeça boa, né, cara? Temos bons nomes em bons momentos, o que é mais importante ainda. A gente podia estar falando de um Richarlison muito mal no Tottenham, que eu nem citei aqui, a gente podia estar falando de um Pedro lesionado, podia estar falando de um Jesus numa seca, como já viveu. A gente podia estar falando de um tom triste, mas não estamos. Pelo menos não estou. Mas, como eu falei, a dor de cabeça do Ancelotti, mas pode ser nosso também. Então, se você quiser, espaço aberto nos comentários para a gente debater, porque o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não tiver inscrito. E eu vou ficando por aqui. Fui!